Paz seja contigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Nós vamos hoje estudar a lição de número 7. Nós estamos estudando a revista Discipulando. O tema da revista é Portando uma Nova Identidade. E hoje nós vamos começar a lição número 7 sobre a vingança e o amor. Você que tem a revista, está na página de número 33. Antes de nós orarmos e iniciarmos a nossa aula, quero pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que tivermos um vídeo novo, dá o seu joinha, deixa o seu joinha aí e também faça um comentário. E se você puder também ajudar a fortalecer o canal, divulgue o nosso canal para os seus familiares e para os seus amigos. Vamos orar? Pai querido e poderoso, te agradecemos pela oportunidade, por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos ensinar, nos corrigir, nos transformar pelo poder e pelo conhecimento da Tua Palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a lição de número 7, você que tem a revista na página 33, sobre a vingança e o amor. O texto base, Mateus capítulo 5, do 38 ao 48, que diz assim: Ouvistes que foi dito ao antigo. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mais um versículo para nossa meditação está em Romanos capítulo 12, versículo 17, que diz assim: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Vamos então, antes de iniciar aqui a nossa leitura da introdução, quero só fazer uma observação, uma lembrança. No meu entender, o versículo-chave do estudo do Sermão da Montanha é Mateus 5:20, quando Jesus diz assim: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, o tipo de justiça dos escribas e dos fariseus não tinha nenhum valor diante de Deus. E o Senhor Jesus vem e propõe uma justiça mais excelente, uma justiça superior à dos escribas e fariseus. Ele nos mostra um caminho de justiça para que, seguindo este caminho proposto por Jesus, a nossa justiça não só seja superior à dos escribas e fariseus, mas seja uma justiça agradável aos olhos do Senhor nosso Deus. E aqui, mais uma vez, Jesus propõe um caminho diferente, mais excelente do que os escribas e fariseus, e por que não dizer um caminho de justiça diferente, mais excelente do que a justiça proposta pelos homens da sociedade nos dias de hoje. Vamos então à nossa leitura da introdução. Você que tem a revista, a página 34. Na lição de hoje, Jesus lembra o princípio básico da justiça na lei de Moisés, representado na expressão olho por olho e dente por dente. Você vê isso em Êxodo 21, 24, Levíticos 24, 20 e Deuteronômio 19, 21.
ao estabelecer este princípio no Antigo Testamento, em nenhum momento Deus estava encorajando os homens a saírem por aí retribuindo todas as agressões que sofressem. O objetivo divino, pelo contrário, era evitar que criminosos recebessem penas maiores que os seus crimes cometidos, controlando os excessos. Os excessos que eram tão comuns no Antigo Oriente. Tratava-se da defesa do que é hoje conhecido como princípio penal da proporcionalidade da pena em relação ao crime. É um princípio correto e justo. Porém, Jesus, não condenando o princípio legal, sem condenar o princípio legal, Jesus apresenta, por sua vez, uma alternativa mais elevada, uma alternativa mais excelente para os seus discípulos, a não retaliação. E em seguida, enfatiza o amor como algo a ser estendido não só a quem nos ama, mas também aos nossos inimigos. Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Então vale aqui destacar que quando na palavra de Deus, na lei de Moisés, o Senhor diz olho por olho, dente por dente, ele não está de maneira nenhuma incentivando a vingança ou a violência. Não, de forma alguma. O propósito de Deus, ao colocar na lei de Moisés a expressão olho por olho, dente por dente, era, na verdade, ao invés de estimular a violência, a vingança, era, na verdade, proteger uma pessoa que cometeu um delito de sofrer um castigo exagerado ao delito ou ao crime que cometeu. Porque, normalmente, as pessoas lesadas, prejudicadas, movidas pela raiva e pelo ódio, acabavam, de forma injusta, devolvendo à pessoa causadora do dano uma punição muito maior do que ela merecia, um castigo maior do que ela merecia. Então, quando o Senhor diz olho por olho, dente por dente, ele quer evitar este excesso, esse castigo além do que a pessoa merecia. Ele não está dizendo que um criminoso não mereça um castigo, mas ele está dizendo que até na hora de punir um criminoso é necessário justiça e não exceder essa justiça. Continuando aqui a nossa leitura na página 34, vamos ler o ponto 1. A vingança não é de Cristo. 1.1. A outra face, a capa, a segunda milha e o emprestar. Quando Jesus usa a figura do dar a outra face, do dar a capa e do andar a segunda milha, ele não está sendo literalista, ele não está usando uma linguagem literal, mas está usando essas figuras fortes para enfatizar um princípio. E que princípio é este? O cristão não deve ser litigioso, o cristão não deve querer exigir que a justiça aos olhos dos homens seja feita a qualquer custo. Ele não deve ser retaliador, não deve retribuir o mal com o mal, mas deve ser perdoador, pacificador, não beligerante, ou seja, não ficar entrando em guerra, em briga, não, e sim superior em suas ações. Ele não deve se igualar ao agressor, descendo ao seu nível, contra-atacando com outra agressão. Repito, ele não deve se igualar ao agressor, descendo ao nível do agressor e contra-atacando com outra agressão, mas deve buscar a paz e a conciliação. Da mesma forma, quando Jesus fala de dar a quem pedir e não se desviar daqueles de quem quer que lhe empreste, Mateus 5,42, ele não está dizendo que o cristão deve sair por aí dando dinheiro a qualquer um que lhe pedir, mas sim que deve ser generoso. Uma coisa é diferente da outra. Que estando em condições de dar ou emprestar,
e a causa sendo justa, o cristão deve sim dar ou emprestar. Mas tal não pode ser um amor burro, um amor tolo, um amor imprudente ou leviano, mas um amor sábio. Lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 6, diz que uma das características do amor é a prudência, ok? Aqui eu quero só contar uma história da minha infância. Eu me lembro que uma vez uma pessoa fez algo muito desagradável. A gente era tudo garoto, adolescente, jogando bola na rua, e uma pessoa, uma mulher adulta, fez algo muito desagradável para um amigo nosso. E o nosso amigo ficou tomado de fúria e queria de alguma forma agredir aquela mulher adulta que tinha feito algo para ele. Eu me lembro que um primo meu estava segurando ele e ele estava incontrolável, vamos dizer assim. E o meu primo argumentando, segurando e tentando com argumentos convencê-lo a não fazer aquilo. Ele disse assim: não, mas o que a pessoa fez é algo terrível, né? O que a pessoa fez é muito feio. Ao que o meu primo disse ao rapaz: então, mas se você fizer para ela a mesma coisa que ela fez para você, você vai estar se rebaixando ao mesmo nível e vai estar fazendo aquilo que você reprova. E quando meu primo disse isso, então o rapaz parou para pensar e percebeu que ele estava querendo cometer o mesmo erro que a outra pessoa cometeu, erro este que ele mesmo reprovava. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Quando Jesus fala para oferecer a outra face, quando Jesus fala para andar outra milha, ele não está ensinando aqui a gente a ser bobo, não é isso. Mas ele está mostrando para a gente que não é cometendo o mesmo erro que a outra pessoa que nós vamos estar justificados. Não é porque a pessoa errou que eu posso concluir que eu devo fazer, que eu tenho o direito de fazer para outra pessoa a mesma coisa que ela fez para mim e justificar dizendo foi ele que começou, foi ela que começou. Não, o Senhor propõe um caminho diferente. Entendam isso. Esse é o propósito do Senhor nosso Deus. 1.2 A vingança na Bíblia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos muitas passagens que falam de vingança, e falam de vingança como algo positivo, notadamente as passagens que se referem à vingança divina, fato que às vezes causa uma certa estranheza ao leitor ordieno da Bíblia. Isso porque o termo vingança traz à nossa mente a ideia de algo que não tem um valor ético louvável. Como então entender essa discrepância? Vamos tentar entender isso. A vingança é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se ela é ruim, por que nós vemos na Bíblia muitas vezes a vingança divina? Vamos tentar entender isso. A questão é que o termo vingança em si mesmo, em seu sentido original, e não com a conotação popular que ganhou com o passar do tempo, a vingança nada mais é do que castigar ou punir alguém de quem recebemos uma lesão real, seja ela uma lesão em palavras ou em atos. Mas entenda, é nesse sentido que o termo aparece muitas vezes na Bíblia. Nesses casos, vingar significa literalmente defender, indenizar, compensar, desafrontar, isto é, responder justa e proporcionalmente a uma lesão genuína. Resumindo, vingar nesses casos significa fazer justiça, não do jeito humano, mas fazer justiça da forma divina. É como quando afirmamos nos dias de hoje que quando um criminoso é condenado na justiça pelo seu crime, a pessoa que foi lesada por ele e a sociedade são vingadas. Então veja só, o criminoso cometeu um crime, a justiça não permite que você vá lá e cometa o mesmo crime contra ele. Você fazendo isso, você se torna tão criminoso quanto ele. Então se alguém
matou uma pessoa que eu amo, e eu vou lá e mato alguém que ele amava, ou mato a própria pessoa, eu não estou fazendo justiça, eu estou me tornando tão criminoso quanto ele. Mas quando a pessoa é levada perante o tribunal, e ali é feita a justiça, ela recebe uma condenação, então nós dizemos, a justiça foi feita. É nesse sentido. Vingança, portanto, em seu sentido original usado na Bíblia, só aparece como um mal quando, primeiro, é fruto de um senso distorcido de justiça, e segundo, quando aplicado desproporcionalmente, e terceiro, quando aplicado pelos meios e pelas pessoas erradas. Então a justiça tem uma regra, né? Ela não pode ser distorcida, a justiça tem que ter proporcionalidade e ela tem que ser aplicada pelas pessoas certas e não por qualquer pessoa. Vingança nessas condições é o que chamamos de vingança no sentido popular usado hoje. É fazer justiça com as próprias mãos, sem um julgamento justo, sem regras que respeitem os direitos do acusado. Ora, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Aliás, a sociedade ocidental que nós vivemos, ela condena essa vingança porque o seu sistema jurídico foi erigido, construído sobre os princípios judaicos cristãos. Portanto, o termo vingança na Bíblia nem sempre significa mero revanchismo. Vingança não é revanchismo, ou uma resposta ilegal ou desproporcional a um ataque que sofremos, nem retribuir uma maldade com outra maldade, não, de forma alguma, dependendo muito do contexto onde ela se encontra no texto sagrado. Na maioria das vezes em que o termo aparece na Bíblia, o sentido é apenas de fazer justiça, como lá no caso de Apocalipse 6, versículo 10, onde a vingança é executada pelo justo juiz, que é Deus. 1.3 Cristo e o perdão. A Bíblia, de forma geral, desestimula os servos de Deus a buscarem vingança, no sentido original bíblico aqui na terra. Em lugar disso, a Bíblia estimula os servos de Deus a exercerem o poder do perdão. E isso não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. Observe lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. De maneira que quando Jesus estava orientando seus discípulos a não retribuírem o mal com o mal, mas perdoarem e serem bondosos com os que os maltratam, ele não estava, na verdade, falando de nada que fosse completamente estranho à lei mosaica. Sim, a lei mosaica legitimava o olho por olho. Ela não o condenava. Porém, a própria lei também apresentava o perdão como uma alternativa. Então a pessoa não é que ela tinha que fazer olho por olho. Tinha uma alternativa. Veja lá em Levíticos 19, 18. Jesus, por outro lado, ele coloca o perdão em primeiro plano, não como uma alternativa, mas em primeiro plano. E mais, seguindo o princípio da justiça mais elevada, da justiça mais excelente, de que falamos na lição 3 dessa revista, ele foi além, condenando de forma geral o retribuir o mal com o mal, ou seja, a vingança não é de Cristo. Continuando a leitura, 1.4. Cristo não desautorizou de forma geral a reparação legal. Quando Jesus diz para seus filhos preferirem sofrer o dano em vez de procurar repará-lo, não está desautorizando de forma geral a reparação legal, muito menos a reparação via justiça secular em casos graves. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, citou como bom exemplo o caso de uma viúva que importunava um juiz iníquo para que esse julgasse com correção a sua causa e seu dano fosse finalmente reparado legalmente. Você vê essa parábola lá em Lucas 18, do 1 ao 8. O
que Jesus estava querendo dizer é que nunca devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos e que devemos relevar as injustiças e maus tratos do cotidiano que sofremos eventualmente no dia a dia, porque se a gente for fazer tudo olho por olho, dente por dente, nós vamos viver em eterna guerra, né, em eterna confusão. Então tem muita coisa, o que Jesus está ensinando isso, tem muita coisa que tem que relevar, que tem que perdoar, muitas coisas vale até a pena sofrer o dano, né? Agora, ele não está desautorizando você buscar de forma legal, de forma justa, a reparação de algum prejuízo que lhe foi dado. E mais, que devemos também confiar que o Senhor, que é o justo juiz, e que também foi ofendido por aquela ofensa ou ataque a seus filhos, ele irá vingar, julgar, compensar, reparar, punir, castigar o mal feito contra seus filhos, mas Deus sempre faz isso de forma justa. Deus nunca é injusto. Há também o fato frisado nas Sagradas Escrituras de que, independente de a punição secular ser dada ou não ao ofensor, o cristão ofendido deve sempre perdoar o ofensor e não retribuir o crime com outro crime, retribuir a maldade com outra maldade ou retribuir o erro com outro erro. Não retribua o mal com o mal não quer dizer que, cometido um crime contra mim, minha família ou próximos, não devamos denunciar o crime para que o criminoso seja preso e condenado pelos seus crimes. Não, de forma alguma. A pessoa cometeu um crime, ela precisa e ela merece, é justo que ela sofra as devidas punições legais. E a pessoa que comete um crime, ela tem que ser denunciada. Não retribuir o mal com o mal quer dizer, não haja com ele da mesma forma que ele agiu com você. Não retribua a maldade com maldade ou a injustiça com injustiça. E apesar de tudo, não guarde mágoa ou rancor, mas perdoe e siga em frente. Para nós terminarmos a nossa aula de hoje, eu quero ler 1.5 na página 35, o poder do perdão. O perdão exerce um poder transformador, tanto sobre a vida de quem é ofendido quanto de quem é o ofensor. Sobre o ofendido, tem o poder de curar a ferida aberta. E em relação ao ofensor, tem o poder de fazer com que reflita sobre seus atos, caia em si, arrependa-se e mude seu comportamento, porque o amor constrange. O amor transforma. Mas para isso, deve ser um perdão, um amor, não só em palavras, mas também em obras. Romanos capítulo 12, versículo 20. O que só é possível pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui nós terminamos a primeira parte da nossa lição de hoje, a lição de número 7. Que o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração e que essa aula de hoje possa produzir transformação e mudança em suas vidas. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima aula.